Olá, gente boa de Deus, é muito bom ter você aqui no nosso canal. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do livro dos Salmos. Pois é, vamos resumi-lo aqui. Bom, nós temos apresentado resenhas de livro da Bíblia aqui no nosso canal, e se você ainda não assistiu essas outras resenhas, eu vou deixar aqui o card aqui em cima, para que você possa clicar e acompanhar esses vídeos, né? Para que você possa conhecer o conteúdo desses vídeos. Então bora lá para a nossa resenha. O livro dos Salmos, ele é um conjunto de hinos, de orações, e poemas que focalizam o pensamento e o sentimento do adorador em relação a Deus, numa atitude de louvor, de adoração, sabe? De confissão. Algumas partes deste livro foram usadas como inário nos cultos de adoração da antiga nação de Israel. O livro dos Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, contém 150 capítulos, 150 salmos, divididos em 150 capítulos. E também é um dos livros mais diversificados, em relação a temas, já que os salmos eles tratam assim de assuntos variados, tais como Deus e a sua criação, guerras, adoração, fala de sabedoria, de pecado, de juízo, fala da vinda do Messias. Nos escritos hebraicos originais, todos os salmos eles estavam divididos em 5 livros, 5 seções. E estes livros eles contêm uma relação muito interessante com cada um dos livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés, que nós já resumimos aqui também no nosso canal. Bom, o livro 1, ele compõe os capítulos de 1 a 41, e eles são semelhantes ao livro de Gênesis. Da mesma maneira que Gênesis explica como a humanidade ela foi criada, ela caiu em pecado, e ela foi prometida a redenção a essa humanidade, muitos desses salmos também mostram o ser humano caído, redimido, e abençoado por Deus. E aí o livro 2 dos Salmos, ele vai dos capítulos 42 a 72, e é semelhante ao livro de Êxodo. Pois é, veja bem, da mesma maneira que Êxodo descreve a trajetória da libertação do povo de Israel, muitos desses salmos também, eles mostram a nação arruinada e depois restaurada. Assim como Deus salvou Israel, Ele também nos salva. Então nós podemos nos dirigir ao Senhor com os nossos problemas e pedir ajuda a Ele, que nós vamos encontrar a solução. O livro 3, que vai do Salmos 73 a 89, é semelhante ao livro de Levítico. Da mesma maneira que Levítico fala do tabernáculo e da santidade de Deus, muitos desses salmos aí também nesse bloco falam do templo e da entronização do Senhor, falam da santidade de Deus. Por Deus ser o Todo-Poderoso, nós podemos nos voltar para Ele a fim de recebermos livramentos. E esses salmos, eles louvam a Deus porque Ele é santo, a sua perfeita santidade merece a nossa adoração e merece também toda a nossa reverência. O livro 4, que é o melhor, que ele vai do Salmo 90 ao 106, ele é semelhante ao livro de Números. Da mesma maneira que Números aborda o relacionamento de Israel com as nações vizinhas, esses salmos, frequentemente, eles mencionam a relação do reino de Deus com as outras nações e mostram o cuidado de Deus na nossa vida durante a nossa peregrinação aqui nessa terra também. E aí, por fim, o livro 5, que vai dos capítulos 107 ao 150, ele é semelhante ao livro de Deuteronômio. Da mesma maneira que o tema mais importante em Deuteronômio era Deus e a sua palavra, esses salmos, eles também são hinos de louvor e de ação de graças a Deus por sua presença e por sua palavra. A maioria desses salmos, eles foram originalmente escritos para serem acompanhados por instrumentos musicais na adoração, no culto a Israel. E nós podemos também usar esses salmos hoje, como foram usados no passado, como um livro de hinos, um inário de louvor e adoração, pois os cânticos, eles expressam o que está no nosso coração, não é verdade? Então veja, meu irmão, que assim como o Pentateuco, a divisão das seções em 5 livros é uma similitude intencional. Faz um paralelo aí bastante interessante com o Pentateuco. E dentro dessas 5 seções aparecem diferentes tipos de salmos, tais como cânticos de ação de graças, hinos de louvor,
salmos de arrependimento e confissão, salmos imprecatórios, salmos messiânicos e cânticos também entoados pelos peregrinos quando se dirigiam a Jerusalém para comemorar alguma festa nacional. Nós podemos dizer, isso é muito interessante, que o livro dos Salmos é como a anatomia da alma, pois nele nós encontramos textos que foram escritos em momentos de angústia, de tristeza, de dor, de medo, de insegurança, de arrependimento, mas também nós encontramos textos que foram escritos em momentos de vitórias, de conquistas, de reviravoltas, né? De alegrias, de bênçãos, de contemplação. Enfim, no livro dos Salmos nós encontramos textos para as situações mais diferentes e diversas da nossa vida. É por isso que tantas vezes nós recorremos a esse precioso livro quando estamos vivendo dias muito felizes ou dias muito tristes também. E é muito bom a gente saber, né, que Deus ele está por perto, né, nos momentos tanto de alegria como também nos momentos de tristeza. E cabe a nós aprendermos a buscar a Deus não só para chorar, mas também para sorrir. Cabe a nós entender que Deus ele está com a gente na hora da dor e também na hora da vitória, né, nos momentos de alegria. Bom, gente, sobre a autoria do livro dos Salmos, veja bem, Davi ele é disparado o maior salmista. Foi ele quem escreveu mais salmos na Bíblia, 73 salmos. No entanto, ele não é o único autor de toda a coleção dos salmos. 2 salmos são atribuídos a Salomão, seu filho, que o sucedeu, né, no poder. O Salmo 72 e o Salmo 127. Um salmo foi escrito por Moisés, que é o Salmo 90, que é uma oração que é atribuída aí a ele, a Moisés. 12 salmos eles são atribuídos a Asaf. E Coré, né, os filhos de Coré, eles escreveram 10 salmos. Um salmo foi escrito por Emã, que é o Salmo 88, e um salmo foi escrito por Etam, que é o Salmo 89. E 50 salmos nós não conhecemos a autoria, né, de autoria desconhecida. Agora, um exame mais minucioso dessa questão autoral, bem como do tema de cada salmo, revela que eles abrangem um período de 1000 anos de história de Israel, aproximadamente. O mais antigo salmo de toda a coleção é essa oração de Moisés, o Salmo 90, que eu mencionei aqui. E um dos mais tardios é o Salmo 137, um cântico de lamento, claramente escrito na época em que os judeus viveram cativos na Babilônia. Fica claro que os 150 salmos, né, eles foram escritos por muitas pessoas diferentes entre a época de Moisés e o cativeiro babilônico, né? Então veja, em épocas diferentes. Somente pouco depois do final do cativeiro que os salmos foram organizados em seu formato atual, como a gente conhece hoje. E com relação ao contexto histórico, é importante ressaltar que alguns salmos escritos por Davi foram inspirados por acontecimentos específicos de sua vida. Por exemplo, o Salmo 3, ele é descrito como Salmo de Davi quando fugia de Absalão, né, o filho dele, o filho de Davi. Porém, outros, eles parecem ser salmos gerais, que não estão ligados a nenhuma situação específica. Então, conhecer o contexto histórico de um salmo em particular ajuda muito o leitor, o estudante da Bíblia, a interpretá-lo, né, interpretá-lo corretamente e aplicar a sua mensagem também aos dias de hoje. Agora, sobre a contribuição teológica deste livro, meu irmão, nós podemos pensar nos Salmos como uma descrição da atitude do ser humano diante de Deus. Às vezes, em alguns salmos, Deus ele é apresentado em toda a sua majestade, em toda a sua glória. E nesses casos, a nossa reação é de admiração, de reverência e temor, né? Mas outros salmos, eles apresentam Deus como um Senhor amoroso, que se interessa pela nossa vida. E nesses casos, nós reagimos aproximando dele, né? Em busca de conforto, de segurança. Deus ele é o mesmo em ambos os salmos, mas a nossa atitude diante dele é diferente, atendendo a necessidades específicas da nossa vida. Assim vemos que o Deus dos salmos é maravilhoso, porque ele se eleva acima das experiências humanas, mas também, ao mesmo tempo, ele se mantém perto o suficiente para que possamos alcançá-lo.
e ele ainda caminha conosco, né? Ele anda conosco pelos caminhos da vida. Outros salmos, ao invés de expressarem as reações provocadas pela glória e pela presença de Deus na experiência humana, eles são mais clamores contra Deus e protestos diante das circunstâncias da vida. O salmista admite que às vezes ele se sente abandonado por Deus e por seus amigos humanos. Também sofre com as mentiras de seus falsos acusadores. Ele implora a Deus que o livre de seus inimigos e extermine com furor, o furor da sua ira, os seus inimigos. Seja o que for que se diga sobre os salmos, nós temos que admitir que eles são realistas, em relação aos sentimentos humanos e ao modo como às vezes nós reagimos diante dos problemas e diante das injustiças da vida. Porém, mesmo nesses salmos de lamento, o salmista ele nunca é totalmente dominado por um sentimento de desespero, A despeito de apresentar seu protesto ao Senhor, o fato é que o salmista ele revela um sinal de esperança em Deus e no seu senso de justiça. Esta é uma mensagem muito importante, meu irmão, para todos os crentes, hoje. Nós podemos expor os nossos sentimentos a Deus. Não importa quão negativos ou queixosos eles sejam, eles possam ser, nós podemos ter a certeza de que Ele, Deus, Ele nos ouvirá e compreenderá. E o salmista, ele nos ensina que a mais profunda oração de todas é uma súplica de socorro, quando nos sentimos completamente vencidos pelos problemas da vida. Os cânticos e as orações do livro dos Salmos expressam o coração e a alma da humanidade. Neles, toda a gama de experiências humanas é expressa, Não existe clichê nesse livro dos Salmos. Davi e os outros escritores, honestamente, eles externaram seus verdadeiros sentimentos, refletindo uma poderosa amizade com Deus, capaz de trazer mudança de vida. Os salmistas, eles confessaram seus pecados, expressaram as suas dúvidas, os seus temores, pediram ajuda a Deus, nos tempos de dificuldade, louvaram ao Senhor, adoraram a Ele. Ao ler o livro dos Salmos, você verá crentes que clamaram a Deus das profundezas da agonia e cantaram nas alturas da celebração, do júbilo. Mas estivessem aflitos ou felizes, os salmistas compartilharam sentimentos honestos com o seu Deus. Por causa da sinceridade expressa por eles, ao longo da história, homens e mulheres têm recorrido repetidamente aos salmos para encontrar conforto em tempos de luta e angústia. E como os salmistas, tais pessoas se erguem do abismo da angústia, da dor, para novas alturas de alegria e louvor, ao descobrirem o poder do eterno amor e perdão de Deus. Então, meu irmão, deixe a sinceridade dos salmistas guiar você a um profundo e genuíno relacionamento com Deus. E para finalizar a nossa resenha, os salmos também têm muito a dizer sobre a pessoa e a obra de Cristo. O Salmo 22, ele contém uma impressionante profecia sobre a crucificação do Senhor Jesus, do nosso Salvador. Jesus, ele cita esse salmo, ele citou esse salmo quando ele estava morrendo na cruz. E entre as afirmações sobre o Messias encontradas nos salmos, que se cumpriram na vida de Jesus, estão a de que ele seria um sacerdote como Melquisedeque, que ele oraria por seus inimigos e que seu trono seria firmado para sempre. Em Salmos, Jesus ele é o nosso pastor que cuida de todas as áreas da nossa vida. Ok, gente boa? Bom, eu vou ficando por aí, o trem está passando aqui, E se você gostou dessa nossa resenha do livro dos Salmos, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as próximas resenhas que virão por aí. A gente se vê, Deus abençoe você, tchau!